Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Encontro Espírita. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, daqui a pouco ele deve estar chegando já. Enquanto o pessoal vai entrando, também vou mandar alguns aviãozinhos para quem estiver por aqui. Vamos esperando mais um pouquinho. Hoje estamos fazendo mais uma leitura do livro Respostas da Vida. Hoje nós estamos no capítulo 20. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Vamos entrando aqui, pessoal, daqui a pouquinho já começamos. Suzana Santos, seja bem-vinda. Odineia, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui com mais um convidado para lermos o capítulo 20 do livro Respostas da Vida. E a mensagem de hoje vai ser para agir melhor. Carol, boa noite, bem-vinda, Carol. Caminho para a Luz, bem-vinda também. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, mais conhecida também no perfil amiga.espírita. E nós somos aqui, né, um grupo de perfis espíritas que compartilhamos as lives aqui do encontro. Então, dependendo da escala, o dia da semana é uma pessoa, né? Hoje sou eu e eu vou também estar aqui na quarta-feira. E a gente sempre tenta trazer um convidado, né? E vamos vendo aqui, pessoal tendo disponibilidade, perfis que tem um pouco mais de tempo, outros perfis mais novos que começaram agora. E a gente vai então convidando aí, porque a ideia é sempre o encontro, né? A ideia é a gente sempre se reunir, sempre trazer nos convidados e irmos refletindo juntos, né? Sempre participando. O convidado que está demorando um pouquinho, acho que logo ele chega. Vamos ver se aconteceu alguma coisa, né? De repente. Dá mais um tempinho. Diogo, boa noite, seja bem-vindo. O convidado já chegou. Boa noite! Olá, Flávia, boa noite. Tudo bem, minha amiga? Tudo bom, e você? Graças a Deus, melhor agora, juntos. Que bom. Augusto tá dando um pouquinho de retorno. Eu vou tirar o meu fone então, porque às vezes sem ele fica dando eco, mas eu acho que vou tirar ele, acho que é melhor. Então vamos tentar. Agora acho que não foi. Agora Agora eu melhorou? acho que eu não. Agora não sai o som? Deixa eu testar. Vamos testar aqui. Agora Acho que tá certo melhorou. agora? Agora tá melhor. Tá certinho, dá Beleza. para ouvir bem. Senão o pessoal se Bom, banana também para ouvir, né? O pessoal vai é, entrando aqui. Bom, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por ter aceito o convite, participar aí com a gente hoje. Mais um estudo, muito bom. O Augusto, para quem não conhece, ele faz parte da Casa do Caminho de Patrocínio. Eles fazem algumas lives aí, fizeram nos últimos meses. E esse mês tá de recesso, né? E ele começou recentemente um perfil. Então, é o A Espírita. Conta um pouquinho pra gente qual o objetivo, como que tá seus projetos aí com o A Espírita. então, Flávia, obrigado pelo convite. Para mim, assim, é até diferente. Desde março, desde abril, a gente tem feito lives aqui, né? Pelo Insta da Casa do Caminho, mas como convidado eu nunca tinha feito ainda, né? Então, para mim é muito novo isso, né? Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa trocar várias ideias boas, né? Refletir, que é para isso que a gente está aqui, né?
o A Espírita, ele foi fruto de uma pandemia, né? Ele foi o filho de uma pandemia muito bem, assim, sentida, digamos assim, né? E aí me veio a ideia muito forte, né? Creio que muitos espíritos, né, trabalharam forte para isso também, para que a gente Sim, possa desenvolver conteúdos que não são tão falados assim, né? A própria Casa do Caminho, a gente dissertou sobre vários assuntos que não são comumente falados, né? E aí me veio a ideia de criar esse perfil com um espírito mais questionador, digamos assim, né? Por quê, né? Esse why aí é uma gíria que a gente usa muito aqui, né? A gente pode dizer que o why serve para quase tudo, mas o uhum. why desse perfil foi mais um why voltado para o por que é assim, né? Como que eu devo ser? Por que que as coisas são dessa forma, né? A gente que está, nós somos aí espíritos bem pequenos ainda, né? Tentando entender um pouquinho Crianças, sobre né? a vida, criança. E aí foi mesmo nesse intuito de querer saber por quê, né? Disso tudo e de uma forma bem assim descontraída, né? Leve também, né? E porém também muito séria, né? A gente sabe que por mais que a gente, né, poste conteúdos cômicos, aí a gente também tem responsabilidades, né? E a gente precisa de saber delas, né? Então, foi mais com essa ideia aí. É sensacional o nome, eu acho um sucesso. Já só a primeira vez que eu vi, né? E tudo a ver, né? O João perguntou se é patrocínio de Muriaé. É patrocínio Minas, é só patrocínio É mesmo, né? patrocínio somente de Minas, não é de outro lugar, não. Tem dois mesmo. Somos de patrocínio de Minas Gerais, uai. É, o Ai vem daí, né? Muito bom. E o Augusto, logo quando eu comecei o meu perfil, na primeira semana, ele me convidou, maluco. Eu mal tinha começado a fazer lives. E aí ele entrou em contato comigo, a gente já fez amizade. E eu fui lá na Casa do Caminho de Patrocínio, eu fui no final de dezembro. E aí já aproveitei a oportunidade, né? Vem com a gente, que eu criei o perfil, vem fazer live. Não é só para ficar Isso. postando figurinha, não. Não, é muito mais que isso, né, Flavinha? E Vamos eu acho muito trabalhar. bom. Eu acho muito bom, né? Surgiu uma onda, né? Assim, tiveram vários amigos que me deram estímulo para a gente conseguir criar, né, essa página, mas eu achei muito legal porque mesmo dentro de casa parece que a onda de estudos, né, de temática, de discussão, parece que ela ficou mais forte. A gente agora dentro de casa parece que a gente tomou mais força do que fora de casa, né? E a gente achou que fosse ser contrário, né? Ah, agora a gente vai estar em casa, não vai ter estudo, né, externo lá na casa, então a gente acaba que achou que fosse ser o contrário, mas agora a gente viu que não tem mais jeito, né? Se a gente foi convidado a esse tipo de estudo, que a gente continue, né? Questionando E, aí, mas seguindo firme. E ficou mais leve, né? Como você mesmo disse, né? Que a ideia aqui dos perfis espíritas, o meu também eu sigo da mesma maneira, aqui no encontro também, porque tem que ser uma coisa para discutir, para refletir, para a gente levar nossas vivências, né? E não simplesmente dizer coisas em livros, né? A gente tem que tentar aí trazer algo a mais, né? Dar nossa pitadinha. Se paulista no meu caso, mineira no seu, mas a gente vai se unindo. Muito bom Exato. mesmo, viu? A gente viu Deixa... que nesses últimos tempos agora, essa onda da gente dentro de casa, assim, não sei se é porque a gente tem um tato um pouco quanto a isso, eu lido com jovens, né, já tem há uns 3 anos já, e a gente pega muito esse espírito deles, né, que é um espírito mais leve, mais descontraído, né, e até a gente brinca que quando a gente começa os nossos encontros todo domingo, é sempre aquela briga, né? Ah, eu não faço a prece, porque a prece tem que ser uma coisa bem complicada tal. E a gente É, começou a desconstruir isso, né? Então, Jesus está aqui do nosso lado e ele vai sentir a gente como a gente é mesmo, né? Uma dessas companheiras que me deu muito esse toque aí foi a Carol, se eu não me engano, do Meninas Espíritas. do Se eu não me Meninas engano, acho que foi isso, Espíritas, né? sim, A tem um Carol, pessoal que acompanha aqui, que acompanhava a época que ela fez os desafios. Eu também comecei assim, primeiro contato vendo as lives dela, né? a E é uma Carol fez maneira uma. muito boa, né, de aproximar os jovens, né, com isso. Isso. Acaba que todos nós, né? Nós, assim, mais velhos, não tão jovens, né? Mas os mais velhos ainda, todo mundo tem a sua forma de sentir Deus, né? Lidar com Ele, de falar, né? Não é que a gente precise de fazer aquelas preces maravilhosas, é linda, é claro, toca o nosso espírito,
mas nem todos têm esse dom, né? Nem todos conhecem tantas coisas assim a ponto de tentar ser tão complexo e culto assim, né? Mas, né, sendo a forma mais simples que a gente faz a nossa prece, é o nosso jeito, né? É o meu eu falando com nosso Pai. Então, Carol deu essa ideia muito forte, né? Tanto que ela chama Jesus de G, né? O GG É, tá então, aqui, GG, né? não, aí eu assim, ouço ela falando, mas, né, a gente, cada um vai no seu respeito e com os seus momentos, né, mas a gente vê ele, sim, como irmão que está do lado da gente, né, sempre, e cada um Exatamente. tem que se sentir confortável, né, independente da religião que segue, a gente tem que se sentir confortável onde a gente vai, mesmo quem frequentava centro espírita antes, via um certo rito, algumas preces um pouco rebuscadas demais, né? E que, como Augusto disse, foi desconstruindo, né? E com as redes sociais ainda mais, né? Muito. Então, Isso mesmo. é Perfeito. muito bom. Vou colocar aqui o nome para o pessoal não se perder aqui no texto, aí a gente já começa, tá bom? Ok. Enquanto a gente começa, quero mandar um abraço especial aí para Raquel, para Sandra de Salvador, Bahia, para Camila também, as nossas amigas queridas daqui também. Que bom vocês estarem aqui com a gente, aprendendo juntos. Deixa eu dar boas-vindas para todo mundo que está online, aí já a gente já pega todo mundo aqui. Então, Ah, beleza. Aloísio, boa noite, bem-vindo. Aloísio é um parceiro aqui do canal. João Carlos também, João Carlos sempre bate ponto aqui. Isa Lima, Deise, Mariana, boa noite, bem-vinda. Diogo, Raisna, seja bem-vinda. Sandra, Camila, Adriana, Aline, Marquinho, Odineia, Carol, tá cheio hoje, hein? Raquel, que você falou, Neuza e Márcia, sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos fazendo estudo, para quem está acompanhando hoje somente, é o livro Respostas da Vida, livro do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esse livro ele tem 40 capítulos e hoje nós estamos chegando no 20. Então já estamos na metade do livro. E hoje vamos ter aqui, né, um companheiro de leitura. O capítulo se chama Para Agir Melhor. E vamos pouco a pouco, né, Augusto? Vamos lendo aos pouquinhos. Você está com o texto aí também, né? Estou aqui com ele também. Prontinho Pode já. começar, então. Vamos lá. Você lê, eu leio, como é que vai ser? Posso começar e você vai falando também, né? Vamos frase a frase, que eu acho que tem muitas coisas para a gente falar, né? São frasezinhas, umas pequenas, outras maiores, mas dá para a gente ir refletindo, então. Então Tranquilo, vamos começa lá. assim, né, gente? Para agir melhor. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se. Mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Eu acho que nessa aí a gente pode ficar uma meia hora, né? Que é isso mesmo. E que você me fala, Augusto? Você que estudou bastante, assim, você me falou que já fez uma palestra disso aqui dos temas. Gente, então, esse tema eu acho que veio caiu no meu colo não por acaso, né? Porque eu acho que os espíritos amigos falaram assim, Augusto, haja melhor, porque você precisa de agir em alguma coisa, eu não sei o que ainda, mas a gente precisa, né? Essa frase ela vem bem ao encontro de alguns estudos de lives que a gente fez nos últimos tempos, falando sobre o que significa Deus em nós, né? E devo aqui ao estudo que o Léo Nogueira, psicólogo, nosso amigo aí de anos, fez, que foi espetacular, e eu vou parafrasear algumas coisas que ele disse, citando algumas obras também, que eu acho que a gente precisa de colocar. Quando ele fala, confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, ele quer dizer muito mais do que a gente esperar que Deus faça, né, parte dele, né? Não é que a gente tem que confiar assim, Deus, eu confio, né? Fechei o olhinho aqui, estou esperando que vai dar tudo certo. Não. A gente precisa de fazer a nossa parte, né? Aquela que cabe a nós. Porque Deus, ele nos deu todo o conhecimento, toda a capacidade, né? Todos os meios para que a gente, hoje, por exemplo, estamos aqui hoje refletindo com base no que a gente soube nos últimos séculos aí, né? Em espíritos, e para que a gente coloque em prática da forma mais leve, mais certa, né? E aí, quando ele fala confie em Deus e em você mesmo, me dei uma ideia de falar sobre a frase, né,
de Cristo, que ele fala, vós sois deuses. E aí a gente pensa assim, gente, mas como assim nós somos deuses? Aí calma lá, né? Deus com letra minúscula. E aí a gente vai entender o que significa esse Deus com letra minúscula, né? E a gente lembra lá daqueles deuses, né, gregos, né, que para cada área, né, tinha um Deus, mas a gente leva a entender um pouquinho com base na questão número 1 do livro dos Espíritos, né, que acho que todo espírita deve que sabe, né, Flavinha? A gente estava comentando aquele dia o que é Deus, né? Que é Então, Deus, assim, sim. acredito que todo mundo saiba de cor, né, ou pelo menos ouviu muito, mas vamos ler ela aqui para a gente conseguir compreender. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Acho que só até aí a gente já pode discutir. E com isso, né, então, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, subentende-se, né, assim, eu tenho uma suspeita de que a gente possui essas qualidades que são do Criador, mas refletidas em nós, enquanto filhos dele, né? Mas qualidades essas que são latentes ainda. A gente vai desenvolvendo ela, né, à medida que a gente vai se conhecendo. E isso é gradativamente. A gente não vai conseguir de uma hora para outra, né? Como a frase ali em cima falou, nós não somos anjo ainda, né? E a gente consegue, desse ponto de vista, refletir um pouquinho mais com base na filosofia socrática, né? Assim, eu não estudo muito história, mas a gente lembra de algumas coisas. Falava que conhecimento do homem deveria conduzi-lo a investigar a sua própria realidade. Daí vem aquela célebre frase, né? Conhece-te a ti mesmo. E a gente sempre ouviu nos últimos anos, né? Autoconhecimento, começou a ficar clichê, né? Mas a gente precisa de se conhecer. A gente tem que conectar com aquele eu que é o mais íntimo de todos, porque lá dentro tem a centelha divina. E é onde a gente acha o mapa, né? Nossa, como que eu vou chegar à perfectibilidade, né? Perfeição. Mas antes de tudo, a gente precisa de compreender que nós somos imperfeitos para sermos perfectíveis. Ninguém consegue aperfeiçoar algo que já é, né? Então, reconheçamos que nós somos imperfeitos, né? Mas aí essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela foi começada depois de algum tempinho, né? Uns séculos aí, né? Jesus Cristo veio parafrasear ela, né? Falando que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí a gente pensa, que verdade será essa, né, gente? Mentira, contrário dela? Não, eu acho que não tem muito a ver com ela. Verdade aí, quando a gente estuda um pouquinho sobre a frase, né, que Cristo disse, né? Quem quiser, né, que me siga, pois eu sou o caminho, a A verdade e a verdade e a vida. vida. Para Uhum. quem já teve contato um pouquinho com essa frase, né, a gente pode entender verdade como aquilo que nos faz ser nós mesmos, né? O que faz o Augusto ser ele mesmo, o que faz a Flávia ser ela mesma, e a gente pode compreender do ponto de vista assim, não é o que os outros veem de mim, não é o que eu vejo de mim, não é o que eu acho que os outros veem de mim, é o que realmente nós somos, né? O que nos Sim. toca, né? Lembro perfeitamente que o Haroldo falou uma frase para a gente quando a gente fez uma live há algum tempo atrás. Ele falou assim: Augusto, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, aquilo nos conecta de uma forma e nos move. Aquilo nos toca e a gente não explica, né? A gente falou sobre os jovens, né? Então, assim, protagonismo jovem é tão forte, mas os jovens não sabem muito bem para que lado vai, né? E aí eles ficam tentando escutar, às vezes pai, mãe, colega, né, irmão, ir junto com os outros, mas ele falou, né, o que te move, o que te toca? Todo mundo sabe, né, Flavinha? Eu acho que às vezes a gente só não escuta, né? A gente quer, às vezes, ir junto com o outro ali. E aí é isso que a gente precisa de desenvolver, né? De escutar qual é a nossa verdade, o que nos move, né? Hoje, graças a Deus, eu vejo que o que me move é trabalhar com escolas e principalmente com jovens, porque eu me conecto muito a eles. E eu demorei anos, né? Passei por muitas fases aí, mas como eu estava falando com uma colega minha, a gente passa por estágios, né? A gente trabalha em searas diferentes para depois a gente cair a ficha, né? E a gente ir para a nossa verdade. E aí ele fala isso, né? Para que a gente compreenda um pouco mais sobre o que nos move. E aí, por último, aí a gente pode cair lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus, né? Que é quando a gente fala que é na consciência,
é algo muito lógico, né? Para nós que a gente lê uma coisa dessa. Mas às vezes, Flavinha, o lógico, o óbvio, precisa de ser dito, precisa de ser compreendido, precisa de ser falado, né? A gente sabe que todos nós, hoje em dia, nós temos a consciência de que Deus está em nós, indistintamente, está em toda parte. Mas, infelizmente, nem todos nós estamos nele, porque a gente tem que ir até ele também, né? E essa consciência, ela nos leva a ele. Mas aí a gente vê essa historinha toda, né? Escadinha, que é quando a gente se conhece, se estuda, né? Se sente, se permite, e a gente vai se conectando com a nossa verdade e até a gente conectar com a consciência divina que existe em todos nós, né? Só essa frase aí a gente já pode entender, né, que a gente precisa de se dirigir-se, né? Quando ele falou, confia em Deus e em você mesmo para dirigir-se. Ele não falou para se dirigir, falou para dirigir-se, ou seja, quem vai dirigir sou eu mesmo. Deus já fez o que ele tinha que fazer. Ele me deu a vida, a capacidade, a saúde, a consciência, né? E a chance da perfectibilidade. Ele sabia que nós tínhamos as nossas falhas, porque ele nos criou. É como se eu criasse uma máquina e eu soubesse quais são as falhas técnicas que essa máquina poderia ter. Eu iria achar ruim se essa máquina desse alguma falha, sendo que eu sabia que ela poderia ter? Não vai achar, né? E a gente acha que Deus acha ruim, né? E aí a gente ainda mais se conecta com esse caminho, né? Que é o dirigir-se, né? Que é eu tomar rédea da minha própria vida e fazer conduzi-la. Mas eu preciso, é lógico, né? De pedir aos espíritos, né? Que caminham junto para que eles me intuam, mas o fazer, o pegar a mão na massa, depende de nós. Por isso que a gente precisa de se conhecer, de se conectar, né? Para a gente conseguir se conduzir, se dirigir-se, né? Não se dirigir, né? Deixar a coisa vir, né? A gente, por muito tempo, ficou no Zeca Pagodinho aí, né? Deixa a vida me levar e ela vai empurrando e a gente vai junto, né? Mas que hora que eu vou tomar partido dela? Que hora que eu vou conduzir-me, né? É igual Cristo fala no livro Boa Nova, né? Ele chega para, não sei se é Zebedeu, parece, não me lembro, eu sou péssimo com isso, mas ele falou, levanta-te. Cristo não estava levantando ele quem estava levantando ele que tem que ir, né? Ele chamava, né? Só. Exatamente, porque essa é a fé que a gente espera ter, né? E aí a gente, finalizando lá com Joana de Ângeles, né? No livro Despertar do Espírito, ela fala que a consciência de si desvela o mundo interno ignorado, favorecendo com reflexões agradáveis na busca do autoconhecimento. Somente quando adquirirmos conhecimento do que nos falta, seremos capazes de buscar valores para preencher o vazio existente presente na nossa intimidade. Um verdadeiro processo de remodelação da alma. Sou apaixonado, eu acho que eu já devo ter sido crush já dela, mas Joana de Ângeles, ela toca a gente de uma forma muito íntima, que deixa a gente quase constrangido, porque o mapa está dentro de nós, ele está lá o tempo todo, a gente só não consegue vê-lo, porque a gente não se estuda, não se conhece, né? E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber, né, quais são as nossas falhas, né? A gente sabe do que a gente é bom, mas infelizmente a gente deixa ali de canto e a gente foca só no que a gente não é bom, né? Então, quando a gente entra na escola, infelizmente, né, o mundo cobra muita gente do que nós não damos conta, né? Ninguém chega, né? Nossa, Flávia, você tirou 9 lá, 1 lá na prova, valendo 10. Ninguém chega assim para a Flávia e fala assim, Flávia, mas você fez muito bem, a que você fez certo, você acertou direitinho, você escreveu tudo certo, mas você errou 9 ali, mas ó, tudo bem, vai lá, estuda mais um pouco, né? Geralmente é assim, nossa, mas você tirou só 1, né? Como assim, né? Antes 1 fica 0, né, gente? Mas... É muito difícil, né? Esse turbilhão do mundo que a gente vive, a gente às vezes encontrar, né?
nossa essência, a gente aceitar as coisas como são, principalmente as pessoas, né? Quando falam então de nós mesmos, nem imagina. Augusto, deixa eu te falar uma coisa, aqui a live cai com 1 hora, tá? Então, vamos fazer assim, eu vou dar uma lidinha a mais, que eu já vi que os próximos pontos, acho que já vem de encontro com o que você está falando, e aí a gente continua, pode ser? Eu vou ler uns Tranquilo, 4 beleza. blocos, aí a gente segue, tá bom? Vamos lá, Paulinha, pode Então, ficar à aqui vontade. ele fala: exercite a autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão. E a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Então a gente pega, acho que nesse bloco, a gente pega um pouco o que você já estava falando em relação a Joana de Ângeles e um pouquinho, acho que, da solidão, né? Que a gente não falou ainda, que acho que vale bem a pena a gente comentar alguma coisa sobre isso, né? Sem dúvida. Tem uma frase lá que muitos de nós sabemos, ouvimos, né? Temos muitos amigos psicólogos e psicólogas aí que nos dão muito suporte, né? Tem sido feito muitas lives falando sobre isso, mas é muito difícil colocar em prática, né? E a gente precisa de saber por que é difícil. É a questão da autoaceitação. Demorou muito tempo para que a gente pudesse perceber que nós somos muito únicos, né? Quando a gente fala muito únicos, é porque realmente a Flávia é única no mundo inteiro, no planeta todo, né? Deus não criou nenhuma outra Flávia, né? Deus não criou nenhum outro eu. E aí, quando a gente fala isso, eu lembro de uma frase que é de uma prece que eu gosto muito, chama Prece de Cada Dia. Ela fala assim: sobretudo, Senhor, ensina-me a entender minhas próprias fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo os outros. E aí a gente pensa assim, quando a gente se conhece, a gente vai se permitindo ser quem a gente é, porque aquilo que nos move é só nosso, né? E aí quando eu me aceito, quando eu me amo exatamente como eu sou, né? Não é que a gente deve se amar e não amar os outros, mas a gente deve amar-se a si primeiro, para a gente conseguir dar aquilo que a gente tem dentro de si para o outro, porque eu não consigo amar alguém se eu não me amo, né? Eu consigo fazer o bem, consigo dar suporte, mas amar verdadeiramente, né, é muito difícil. E aí tem uma partezinha do livro Renovando Atitudes, que é do médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Tem um capítulo lá que chama Todos São Caminhos, e ele fala que quando a gente se conecta com a nossa imperfeição, a gente consegue doar de nós a nossa humanidade, que é provinda do aceitar-se, né? Amar-se. E aí, para quem não leu isso ainda, leiam esse capítulo, pelo menos, gente. Vocês não conseguirem ler todo o livro, mas esse capítulo ele é maravilhoso. E lá fala, se Deus que nos criou, ele nos aceita imperfeitos e crianças enquanto espíritos, nós não podemos pensar que Deus vai se zangar ou ele vai ficar bravo, porque a gente sabe que isso é uma característica de homem que nós colocamos para ele, para Deus, né? Porque nós temos estágios de conhecimentos dele, né? A gente vai pulando estágios. E quando a gente vai se conectando com o nosso eu mais íntimo e vendo que Deus nos ama infinitamente, né? Deus é infinita bondade, né? A gente vai se permitindo ser quem nós somos, né? Falíveis, errando, né? E quando a gente se permite, né, Flávio, como você falou aí um pouco mais cedo, a gente começa a tolerar os outros, né? Tolera o nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, filho, filha, irmão, todos aqueles que convivem junto com a gente, mas que a gente exige muito deles, a gente vai permitindo a eles serem quem eles são, né? Fazer da forma como eles dão conta, né? E quando a gente permite se aceitar, a gente percebe que o que eu fiz naquela época pode não ser o certo, mas foi o que eu consegui fazer das coisas que eu consegui compreender, né? E de acordo com a minha capacidade, a gente
tem que, urgentemente, gente, a gente precisa de se permitir. E quando a gente permite-se, a gente começa a fazer as coisas de forma mais leve, suave, né? Errar até menos, porque eu vou me permitindo conhecer imperfeito e eu vou começando a oferecer aos outros a minha humanidade. A gente oferece aos outros a perfectibilidade, mas nós não somos ainda perfeitos, né? E nem a gente consegue segurar muito essa também perfectibilidade, né? Eu achei muito legal que ele falou que guarde a lição sem carregar consigo a embalagem dos problemas. Então é bem isso que você falou, né? Não é para carregar a culpa, não é para carregar esse peso, né, que o passado às vezes traz para a gente à tona, porque todo mundo agiu errado em algum momento, né? Claro que cada um de uma maneira, cada um no momento que a consciência o acusa, né? A nossa consciência faz esse exame. E a gente também tem que se isentar um pouco dessa culpa para a gente seguir em frente e agir melhor, né? Então a gente não pode se pegar nesse pensamento, não, né? Exatamente. Quando a gente fala de culpa, né, que é uma das coisas que mais prendem a gente, né? Eu fui fazer um curso com um amigo querido meu de muitos anos e hoje ele é psicoterapeuta e a gente falou muito sobre isso, né? O que em nós incomodava. Praticamente a maioria de todos nós que estávamos lá no curso falávamos, é a culpa que eu carrego. E por mais que a gente entenda o que é a culpa, a gente ainda carrega ela inconscientemente. Joana de Ângeles vem dizendo para a gente, né, no livro Conflitos Existenciais, no capítulo Culpa, tem um capítulo que fala só disso, né? E ela fala que a culpa é nada mais do que aquele aviso, aquela luzinha que fica aqui em cima, que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente começa a se distanciar de Deus, porque lá fala, quando a gente se distancia de Deus, a gente começa a se sentir culposo, porque realmente, né, bate isso muito forte. Mas a culpa é somente para me avisar que eu fiz alguma coisa, né, como os jovens de hoje dizem, né, algo de errado não está certo, né? E aí eu paro, né, reflito, analiso o que eu fiz, circunstâncias, né, quem eu feri, e aí eu preciso de entender o meu comportamento. E aí eu vou modelar o meu comportamento com base no que eu sei, no que eu conheço. Mas a culpa, para se eximir, ela tem que, para desaparecer, ela precisa vir com a reparação. Se eu não reparar, a culpa não vai sair de mim. Ela vai ficar ali o tempo todo. Ó, você tem que fazer aquilo ali, vai lá fazer. E a gente, no nosso modo escapista, né? A gente sempre tenta assim, não, isso aqui não é comigo, é com o outro, não tem nada a ver com isso, né? A gente começa a se desresponsabilizar, né? Se ver longe da nossa responsabilidade. E aí eu preciso de refletir, entender, ir atrás de quem ou do que eu fiz errado e me redimir. Seja como for, eu preciso que haja essa reparação. Depois disso, a gente caminha muito mais leve, parece que a gente liberta assim, toneladas de peso, e isso é fundamental. Se eu, aqui fala, né, que não chore sem consolo, sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão. E a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Ou seja, a culpa vai me distanciando daquilo que eu preciso de fazer. A minha realização está ficando ali, parada. E eu estou me culpando, eu estou me martirizando, e eu não estou agindo conforme a lei de Deus. Então, eu preciso de me dissipar dela para eu conseguir caminhar. Né? É aquele peso que a gente carrega, né? E a gente carrega aquilo inutilmente, né? É a autoflagelação, né? Que ninguém nos culpa. É a consciência, né? A É a lei de gente, Deus aí que está lá. paralisa, né? Muitas vezes a gente vive com uma coisa que aconteceu há anos e você ainda tem isso. Às vezes você até mudou o seu comportamento, não faz mais isso, mas se você vem aquele pensamento, algo que aconteceu, que você fez, você já entra de novo naquela vibração ruim, né? E é um alerta, né? É um orar e vigiar e eterno. Porque a gente percebe que tá assim, opa, peraí, isso aqui não sou eu que estou pensando isso, porque eu não penso mais assim. E a gente tem que estar bem, né, o tempo todo para perceber isso, conectado, né? Muito bem trazido por você, pela frase da Joana, que se a gente não está conectado, olha só o que acontece, né? Exatamente.
E da solidão aqui, né? A solidão, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não entrar no caso do nosso ócio, né, o deixar de fazer, o de arrumar uma desculpa, né, que não é o contrário. Acho que são dois pontos, né, que você falou de culpar todo mundo, e tem um ponto também de culpar todo mundo, culpar a sociedade, não fazer porque achar que não é sua culpa, você está se isentando, e tem aquela pessoa que fica revivendo e se isola. E nenhum dos dois são bons, né? Porque a gente não vai conseguir nunca agir, né? Nem agir. Agir melhor, então, esquece. Exatamente. E falando um pouquinho sobre isso que você falou, Flávia, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a diferença de solidão e solitude. Sim. Nós fomos convidados, né, nesses últimos meses, e alguns de nós, muitos de nós ainda estamos dentro de casa, né, separados do meio externo. Hoje, graças a Deus, né, de pouco a pouco a gente vai podendo sair de casa responsavelmente, mas eu senti isso muito forte, e foi de uma forma assim que às vezes a gente não controla. A gente foi se colocando distanciados dos outros, né, fisicamente, e aí a gente foi também distanciando psicologicamente. E aí que mora, né, aquele espacinho vago ali, né, que alguns amigos aí, infelizmente, que ainda não encontraram Deus, né, que eles conseguem, que eles acham essa brecha para nos influenciar. E aí a solitude que a gente precisa de conhecer é quando eu preciso de me conectar com o que tem dentro de mim, mas eu só consigo conectar quando eu estou comigo mesmo, né? A gente brinca que eu posso estar em um show com 10.000 pessoas e me sentir sozinho. E eu posso estar sozinho dentro de casa me sentindo E tá acompanhado. bem, sim, é É verdade. exatamente isso que a gente precisa, né? E aí, essa coragem, né, de conseguir continuar, né, dissipando-se um pouco dessa culpa, a culpa leva a gente a essa auto-vitimização, que a gente vai se distanciando de todos os nossos ciclos, né? A gente vai se achando merecedor de ter aquela dor, né, de se sentir desprezado, e a gente vai entrando em um vício. Joana de Ângeles diz muito bem isso. É perigoso esse vício, porque ele vai começando a não ter fim e começo. É como se eu não achasse mais o começo dessa roda, para que eu quebre esse ciclo É e a um gente ciclo vicioso, né? isso, e a gente acorde, né? Opa, peraí, eu estou fazendo uma coisa que não dá certo. E aí a gente precisa de ter isso em mente, porque isso, é como você muito bem disse, é orar e vigiar todo dia. Não é porque hoje eu estou bem, amanhã... Não, hoje eu estou bem, amanhã vai ser tudo bem também. Não, pode ser mais difícil E às vezes a ainda. gente acha, né? Nossa, eu tô bem. Aí aparece uma situação parecida, fala, nossa, eu não aprendi ainda. Que coisa, ainda tô errando. E aí a gente precisa Acontece. saber, É sou verdade. imperfeito, vou errar várias vezes, Deus não espera de mim que eu acerte de cara, mas Ele espera que eu tente mais vezes, que eu persista nisso, né? Porque eu sempre falo, né? Lá na escola chega um cliente lá, a gente fala assim, você anda de bicicleta? Aí, se ele falar que sim, eu falo assim, tudo bem. Então, você pegou a bicicleta de uma vez só, saiu andando e foi tudo certo, né? Aí a pessoa, não, lógico, a gente cai, rala, né, o joelho. Então, Deus está ali vendo que a gente está ralando o joelho toda hora. Mas ele está vendo assim, você sobe nela de novo? Porque se você não subir, aí você está desistindo de novas chances. E é isso que Deus espera de todos nós. Mas para a gente continuar, né, subindo nela, né, porque ela vai estar lá em pé, né, com a roda torta, mas eu vou saber que ela é o meio que eu tenho para me locomover. E aí, só que eu não consigo subir nela de volta se eu não me reconhecer imperfeito, porque eu caí. Nossa, eu caí. E agora? Eu vou ficar aqui no chão o tempo todo, porque, Ficar ali nossa, estatelado, né? Ah, que nem criança esperando a mãe, né? eu Me caio, né? ajuda! Eu tô aqui no chão, alguém vem cá, né? E aí vem o Cristo, né? Levanta-te, porque você tem capacidade, né? E eu vejo isso muito Uhum. forte em muitos pequenininhos aí que vêm, né, com um senso, né, com discernimento incrível, né? A gente vê isso lá na escola que chega alunos pequenininhos lá, eles têm uma capacidade de resiliência que é incrível, eles erram e continuam, sabe? Eles permitem-se ser quem eles são, né? A gente fala que o Uhum. estado na psicologia que é o estado de ego criança livre, né? A gente, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo esse estado de ego, né? E a gente vai só para o estado de ego adulto ali, né? Pondero, concluo, né? E aí a gente começa a se criticar, né? E aí tem casos que a gente vai até para o estado de ego pai
crítico, né? Que é aquele que condena, julga, né? Mas antes de tudo a gente julga a nós mesmos, né? E E a gente sabe esquece que que Deus foi não nos julga. criança, né? Esquece que foi criança, esse é o problema. Exatamente. A, E a gente é né? até hoje, né? A gente é o tempo todo, é incrível. Vou continuar aqui só para a gente dar um gás, aí a gente não fica na correria, Beleza. tá? Tá. Vou ler esse pedacinho, deixa eu ver, são 5, vou ler 2 agora, só para a gente virar a página. Compreendamos os outros nas lutas deles, para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem, que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Emmanuel, no livro Consolador, ele fala sobre o tempo. Eu acho incrível. E meu pai é fã dessa frase. Quando eu li sobre o tempo, eu falei assim, pai, aonde que está aquela frase? Já lembrou, né? Ele fala que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações, no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. E aí a gente pensa assim, o que significa o tempo, né, gente? Olha, 1 hora de live, o quanto que a gente aprende, o quanto que a gente reflete, o quanto que a gente pondera, e eu espero do fundo do coração que muitos amigos saiam dessa live hoje se permitindo, né, se desculpando, né, se dando a chance, né, de levantar-se a si mesmo, né, pois nós temos força, né, mas o tempo, né, eu vejo muita gente falando assim, mas eu não tenho tempo, né, eu penso assim, gente, o que a gente está fazendo das oportunidades que Deus dá, porque o tempo é laboratório, como o próprio diz aqui, e é a forma pelo qual eu vou conseguir, né, às vezes a gente fala assim, o que você faz hoje? Matando tempo hoje. Aí você pensa assim, gente, que oportunidade maravilhosa que a gente está tendo, e a gente está matando ela, né? Mas, assim, é claro que tem vezes que eu realmente vou me pegar sem fazer nada e eu vou me permitir mesmo, mas permitir conscientemente, né? Por exemplo, chega num sábado à tarde, nossa, eu me permito realmente ficar olhando para o céu, deito aqui no fundo de casa, fica vendo o que a gente não vê todo dia, porque a gente não enxerga o céu nenhuma hora, é só quando chove, né? A gente olha para o céu, nossa, vai vir chuva. E aí a gente se permite, mas conscientes, né? E então o tempo é uma coisa que é valiosíssima, a gente pode usá-lo de forma muito proveitosa, mas infelizmente a gente ainda está deixando dele escapar pelas mãos aí, né? E uma hora ou outra a nossa consciência, que é o nosso julgo, vai cobrar a gente e a gente realmente vai ter que ponderar. Então, opa, realmente eu não fiz uso bom dele. Então, da próxima vez eu vou tentar fazer um bom uso aí, ou melhor um pouco do que eu fiz antes, né? Sim, e viver o presente, né, Augusto? Porque você falou, eu contemplo o céu, eu olho lá, o céu, as nuvens, e às vezes a gente fala isso, não estamos fazendo nada, mas você está ali refletindo, vê uma reflexão da vida, é um negócio útil, né? Para você pensar, para depois trabalhar. E eu fico pensando muito, e eu acho que muitos também que estão por aqui, né? Deve ter feito isso na quarentena. Aqueles joguinhos de celular, de redes sociais, e aquilo gasta um tempo, e a pessoa não está fazendo nada. Eu lembro que teve um ano, até faz muito tempo, que eu comecei a me incomodar. Falei, nossa, era um jogo que eu ficava irritada, porque eu era ruim, eu não passava de fase. E eu ficava nervosa. Você vai para se distrair, você acaba ficando nervoso. E aí eu lembro que isso era em dezembro. Aí virou o ano, parecia a promessa. Falei, vai virar o ano, eu não vou entrar mais nesse jogo. Eu vou desinstalar. E eu fui lá, eu desinstalei. Né, que eu comecei a viver melhor. Falei, nossa, olha quanto tempo que eu tava perdendo e ficando nervosa ainda. Olha que coisa. A gente às vezes faz umas escolhas que a gente não percebe o mal que a gente está fazendo pra gente mesmo. Então, esse tempo ocioso, esse tempo parado, tem que ter um limite para você começar também, porque, né? Qual que é o objetivo? Que a doutrina espírita sempre fala o quê? Trabalhar, servir, fazer algo útil, né? Quando a gente fala de trabalho. E a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Senão estamos fazendo o que aqui, né? Não Exatamente. dá. E esse ano agora também, do outro ano, você vai descobrir um app que chama TikTok. Com todo respeito, é um aplicativo descontraído, leve, mas, gente, eu entrava nesse TikTok, eu ficava 2, 3 horas e era como se fosse 5 minutos. E eu
falei assim, gente, mas o que que eu estou fazendo do meu tempo? E aí eu falei assim, então tá, já que eu não consigo parar de usá-lo, ele aqui, eu desinstalo. Aí foi exatamente como você falou aí, foi como se fosse jogar água em fogo, né? E eu falei assim, nossa, olha o quanto de tempo que eu tenho, né? A gente às vezes só não tem tanto tempo porque a gente não faz o tempo ser realmente tão útil quanto ele precisa, né? Antes da gente caminhar para o final, Flavinho, eu queria só comentar o que o José Carlos, eu acho, O J. João, Carlos, o João João Carlos, desculpa. Carlos. João Carlos, você comentou e eu achei legal, porque você falou assim, ruim é quando ficam resquícios do erro cometido. E aí eu falo assim, agradeça que fica resquícios, porque ele é que vai te lembrar toda vez. João Carlos, você lembra? Tipo, não faz isso mais, não. Porque quando não fica, a gente acha que zerou, o débito quitou. E aí a gente esquece e comete mais um outro erro. Então, assim, eu sei que os olhos do homem, né, fisicamente, a gente não gosta de ver isso, né? Deus livre guarde, a gente faz alguma coisa de mal ao outro e o outro vive com aquilo durante o tempo todo. A gente sabe que nós não compreendemos exatamente, mas tudo é válido, né? Tudo é criação e tudo é válido para ambas essas partes, né? Para quem está com essa sequela, digamos assim, porque ele vai lembrar o quanto ele precisa de perdoar e você vendo ele, você vai ver o quanto que você precisa de cuidar dele, de você tomar cuidado, né? De você ter zelo realmente com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente diz, né? E assim, é uma honra para todos nós, porque se esse erro apaga, assim, deleteriamente, a gente esquece, a gente vai cometer mais uma vez ele. E aí é quando a gente cai, né? Rala joelho feio ali, e a gente vai andar de novo, mas a gente vai andar com mais cautela, eu vou tomar mais cuidado, não vou andar tão rápido, né? Bato de carro, agora eu vou ficar atento, porque o meu carro ficou com estragão ali, e eu não tenho dinheiro, né? Mas agora eu vou tomar um pouquinho mais de zelo aí, né? Então isso é muito bom a gente saber que ficam algumas coisas ainda para que a gente relembre. Dói, não é, né, uma escolha, isso dói. Mas a dor, ela nos ensina de forma muito bela aí a voltar novamente pro amor, né? Porque, como eu sempre digo, a gente não aprende pela dor. A gente começa, às vezes, pela dor, mas a dor nos leva para o amor inevitavelmente. Porque quando a gente está quebrado ali, só nos sobra Deus. Porque a gente está de coração partido. Mas é quando a gente lembra que Deus está em nós, aí a gente ressurge, a gente levanta-te, né? E a gente consegue dirigir-se a nós mesmos, né? Mas dói. Mas é uma dor que Deus está vendo ali, que Ele sabe que é uma dor que vale a pena, né? Sim, e é bem isso mesmo, né? O João está respondendo aqui que é doloroso mesmo assim, mas tem coisas que precisam, né, ser feitas de uma maneira. Eu sempre penso assim, né? Se também esses resquícios, essas sequelas, o que quer que elas sejam, se isso foi permitido, então a gente também tem que entender o real motivo, essa real lição. Então muitas vezes a gente fica no, eu poderia ter feito algo naquela época, eu poderia ter agido de outra maneira, mas não, né? No final das contas a gente acaba aprendendo dessa maneira, né? Mesmo lembrando toda hora, né? Olha só, tá lendo aqui as respostas dele, Augusto? Que lindo, João. É isso que a gente espera. É isso que Deus espera de todos nós, né? É a gente poder se permitir, a gente usar o nosso erro a favor de nós mesmos, né? E, gente, não tem preço que pague a gente aprender com o que a gente fez, porque quando a gente faz tudo certo, né? Vocês podem ver que não tem a graça que tem quando a gente erra e a gente aprende com o nosso erro, porque o erro, ele é parte constituinte do crescimento. Sem o erro, nós não teríamos a lógica de estarmos aqui, né? A Flávia erra todo dia, eu erro todo dia, né? O João erra todo dia, né? A Paula que entrou aí agora, amiga, erra todo dia. E todos nós temos que perceber que os erros, eles são tijolinhos ali, né? Eles vão fazendo aquela casa, né? Então a gente vê que quem acerta o tempo todo, ou, né, veio para cá missionariamente, né? Que é coisa que eu acho que a gente sabe que Não, só Cristo não, veio, não, né? não tá tão longe. Né? Ou senão a gente vai somando aí, né, tijolinhos, né? E essa massa que liga um ao outro, né, é a nossa vontade, é o nosso querer fazer, né? E o querer, gente, é um combustível muito grande, né? Teve um amigo nosso aqui em cima que colocou que ele
instalou Duolingo, pelo menos ele vai aprender mais uma língua. É a Wanda. É isso aí, Wanda. É usar o que a gente tem, né? Para que a gente comece a evoluir, né? E a gente pode muito É mais do isso que a gente aí. pensa, gente. Cada pouquinho só que a gente faz é um pocão perto do que Deus espera de todos nós. É verdade. Deixa eu ler as outras duas, aí a gente conversa e finaliza, tá? Que faltam 10 minutos, senão eu vou ter que ficar falando tchau, Augusto. Aí você vai cair, vai ficar 20, 19, é um terror. Então, Vamos lá. vou organizando aqui. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar, garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida. Aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Acho que o primeiro a gente falou já, né? O trabalhar, servir, tem que fazer. Pode falar aí. Não, eu acho que isso aí, assim, pelo menos da minha parte aqui, eu acho que ficou bem claro quando a gente entende que trabalhar, nesse caso, né, a gente fez uma live também sobre isso, a gente entende de várias formas, né? Trabalho remunerado, social, voluntário, trabalho íntimo, né? A gente entende que Uhum. trabalho, ele é como se fosse o produto químico que eu vou colocar no meu laboratório, que é o tempo, né? Então, o tempo ali é o espaço que eu vou utilizar, mas o produto químico é o meu esforço, né? Trabalho. E, infelizmente, a gente ainda não é grato por ele, né, Flávio? Eu vejo muitos amigos aí, como você e muitos outros, né, que trabalham insistentemente, né? Eu cito que Simão aqui da nossa casa espírita é o único cara que eu Ih, eu consigo ver que tô ele faz longe live de todo Simão. dia, Nossa né? Senhora, tá Simão, eu. Estamos lá embaixo, vixe. Não, Simão, a gente nossa, tá junto, Flavinha. E eu é vejo assim, é uma escola, né? Ele é uma escola. Nossa, e o quanto que ele se disponibiliza a trabalhar, e ele trabalha, gente, ele trabalha o dia sim. inteiro, e um trabalho muito exaustivo, que o cobra muito ele, e ele chega lá na casa dele, o que, que ele faz? Ele faz live espírita, ele vai dar o que ele tem de bom para todo mundo, e a gente chega em casa, o que, que a gente faz? A gente vai ver Netflix, né? TikTok, vai ficar à toa, né? Ou às vezes até a gente vê a lua, né? Mas aí que tá, o quanto a gente é grato pela oportunidade de trabalhar, porque o trabalho, gente, é o único modo pelo qual a gente vai crescer, né? Deus deu ele para a gente como forma de desenvolvimento, crescimento. Sem trabalho, nós não somos simplesmente nada aqui. Então, vamos tentar ser grato um pouquinho aí, né? Ah, Augusto, mas eu tenho um chefe chato. Agradeça esse chefe, que ele está te testando a paciência, a resistência, né? E isso é É, muito bom. A gente ama mesmo quem a gente não gosta, né? hoje eu estava trabalhando aqui, inclusive, eu falei, gente, ainda estou percebendo que eu preciso ainda trabalhar minha paciência. Não era uma pessoa, não, era uma situação. E, né, era todo um meio ali que envolvia um problema. Eu falei, gente, olha só, vem as coisas e os problemas vêm e acabam e aparecem para você, às vezes só para estressar, né? E você vai respirando, vai mantendo a calma, né? Mas tá melhor do que do começo da quarentena. Então a gente não pode reclamar, não. Mas ainda não Exatamente. chegou o momento, né? Então, porque quando chega o momento de esse trabalho, esse estudo finalizar, simplesmente, né, a gente parte para outra e acontecem outras coisas aí e a gente acaba seguindo um caminho, né? Se estamos no lugar é porque devemos estar lá. Exatamente. E a gente lembra sempre que quando a gente pede, Deus, invariavelmente, ele nos fornece meios da gente provar essa fé que nós dizemos ter, né, nele. Então, quando vocês pedirem, gente, paciência, aguarde. Vai vir alguém para te testar de toda forma. E quando a gente fala paciência, não é a gente aguentar uma, duas vezes, é no mínimo 5 vezes responder a mesma coisa sem alterar o tom de voz. Seja ele, eu, ela, quem for. Minha mãe está aqui em casa, minha mãe está aqui na live, ela tá vendo que, né, a gente tem feito um esforço muito grande aí, né? Mas é muito difícil, né? De todos nós. Mas sem a gente reconhecer nessa imperfectibilidade, gente, é bem complicado, né? Então a gente pede e vocês esperam, gente, que vai vir. Ah, mas como que vem, né, Augusto? Ah, em forma de trabalho, de muito trabalho, porque Joana de Ângeles diz que ninguém desenvolve ou cresce na ociosidade. Quando a gente fala de paz, né? Ah, eu quero aquela paz de ficar quietinho um domingo à tarde, sem ouvir som nenhum, né? Mas paz pode ser aquela coisa que a gente está no meio lá da empresa, está uma barulheira, está um tumulto todo, mas eu estou sentindo a paz porque eu tenho a consciência de fazer o certo, né? O que me cabe, né?
O que me deram, eu estou tentando fazer. Então, é aquela paz de saber que Deus me deu a chance, né? E eu estou tentando fazer dela melhor forma. Mas sabendo que eu vou errar, sabendo que eu vou cometer uma falha, um erro ali, né? Cobrar-se um pouco menos, para a gente cobrar os outros também menos, né? Tolerância começa de nós, né? Não do outro, né? Com certeza. Deixa eu ler a última e a gente já fica mais em paz aqui para falar. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. A gente falou mais atrás, né? Que a gente lembra só do que a gente não faz de certo, né? Mas olha o quanto de qualidade todos nós temos, né? A Flávia é cheia de qualidade, ela como esposa, como mãe, eu como filho. Então, assim, nós temos muitas qualidades, mas a gente, por vícios próprios, né? Por criação que vem de séculos, né? A gente se cobra muito e cobra muito próximo. A gente não se permite ver com qualidades que são inigualáveis, né? Nós somos únicos, Deus nos enxerga de forma mais pura, né? E por que não a gente começar a nos ver assim, né? Se Deus não nos julga e não nos espera perfeição, por enquanto, né? Porque lá no comecinho falou, né? Sem ser um anjo, porque nós não somos anjo ainda, né? Reconheçamos. E fala aqui sobre prática do bem, né? Esquecer o mal. Não é só a gente, às vezes, pensar no bem, né? Joana de Ângeles também diz, não é pensar no bem, é falar o bem e fazer o bem. E aí quando a gente fala assim, mas eu não esqueço mal, Augusto, como que alguém me fez mal e eu não esqueço? Pode ser que intelectualmente, racionalmente, a gente não esqueça, mas eu preciso de deixar perdoar, né? Quando a gente deixa a coisa caminhar, quando eu dou a chance do outro de ser imperfeito, a gente começa a esquecer de forma dentro do nosso espírito, né? E a gente começa a se sentir livre, sem esses pesos, sem essas culpas, né? Para a gente começar a produzir, trabalhar. Porque ninguém consegue trabalhar, por exemplo, um homem de campo, ele não vai dar conta de fazer tão bem numa terra, quando ele tiver com 10 quilos de cada lado, ele não vai dar conta. Então, eu preciso de tirar esses 10 quilos para ele poder arar uma terra bem, né? E a gente não vai dar conta de fazer isso sem tirar esses pesos, né? É verdade, né? E praticar, né? Porque a gente às vezes tem preguiça, né? Falar, não dou tão bem com aquela pessoa, não vou ajudar, não, deixa ela lá, não vou perguntar como ela tá, né? Que sempre vem com aquele papo. A gente evita, né? A gente evita procurar essas coisas. E isso não é praticar o bem, isso não é agir melhor. Agir melhor é fazer aquilo que está no teu alcance. Né? Você percebeu uma coisa e você pode agir, faça, né? Faça o seu melhor, que nem termina aqui o texto, né? E sempre com essa ideia, né, de aprender sempre mais. Então a gente não está aqui a ponto de saber tudo, a gente está sempre aprendendo um com o outro, cada história que a gente vem aqui, cada convidado, né, que traz aqui experiência, a gente vai aprendendo e enriquecendo aqui. Então é muito bom nesses encontros por conta disso. E a gente precisa muito de entender que, como você falou, né? Quanto mais eu sei que eu nada sei, né? Igual Platão dizia, né? Se eu não me engano, gente, desculpa se eu tiver falado errado, porque eu sou péssimo Eu nessas sei que coisas. nada sei, né? Eu também não sei, mas tudo bem, não tem problema. A gente precisa de ser grato pelo que nós estamos aprendendo agora, hoje. Hoje, nós estamos aqui falando sobre agir melhor. Deus, obrigado por hoje eu estar aprendendo um pouco sobre isso. Amanhã eu vou aprender outra coisa, mas que eu saiba que cada coisa vai ter a sua hora. Porque senão a gente começa a querer comer tudo, né? E a gente sabe o que dá, né? Se eu querer comer tudo, a gente passa mal, né? Então, que a gente Sai saiba atropelando, esperar. né? Às vezes a gente fala, nossa, eu quero ser melhor, já se inscreve no negócio voluntário, já faz o curso não sei o quê, já quer fazer, você quer ser bom em tudo, né? E não precisa, vamos aos poucos, passo a passo. O que eu consigo fazer que está no meu alcance? Né? Não adianta. Ó, João Carlos está falando aqui é Sócrates. Obrigado, Obrigado, João. João Carlos. Sou péssimo E... de não, João filosofia, Carlos gente. é show. Ele me ajuda nas lives sempre. Que bom, João E Carlos. E aí a gente vai vendo, né, que cada dia é uma oportunidade. E não adianta querer atropelar, ter essa ânsia de, nossa, agora o planeta está tá em transição para o mundo de regeneração, é agora ou nunca, agora em janeiro já vou fazer tudo. Calma,
calma, vamos aos poucos, porque quanto mais ânsia a gente vai também, mais a gente se estafa e desiste. Então, é tudo com muita prudência, muita cautela, passo a passo, para quê? Para que seja constante. Não adianta a gente ter uma explosão para depois também não fazer mais nada. Não, tem que ser um trabalho firme e constante, né? José Saramago tem uma frase que eu acho muito bonita, que fala exatamente isso que você disse. Não tenhais pressa, mas não percais o tempo. Ou seja, a gente precisa de saber que as coisas acontecem no seu tempo. Mas também não é deixar com que as coisas sejam somente por elas serem, né? A gente precisa de fazer a Augusto, nossa tá parte. dando 15 segundos agora, vai! Gente, Muito obrigada, viu, pela presença. Coração. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Boa noite. Augusto está convidado sempre mais vezes, viu?